Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar um novo capítulo no livro segundo. Hoje vamos iniciar o capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item que nós vamos estudar é o sono e os sonhos, questões 400, 401 e 402. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, se você puder comentar, você vai estar ajudando a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com esse vídeo, é só mesmo curtir, o joinha, o comentário e o compartilhamento, é para que o YouTube e também o Facebook possam sugerir esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Resposta. É como se perguntasses se o prisioneiro gosta de estar atrás das grades. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja desprender-se dele. Nós não estamos na regra, né? Na regra, nós não estamos evidentemente felizes de estar encarnados. Principalmente se a Terra é para nós uma prisão. Que o planeta Terra pode ser muitas coisas, mas basicamente temos três divisões, que seria uma prisão, uma escola e um hospital. Se a nossa encarnação é uma escola para nós, então temos muitos momentos felizes, temos muitos colegas, temos muitos momentos bons de aprendizado, e aí a gente, sempre que, se puder, a gente se liberta rapidinho, a gente sai da escola. Então a gente não está no corpo assim, eu quero estar aqui no corpo. Mas também não é aquela coisa, aquela sangria desatada para poder sair do corpo. Já se for um hospital e a gente está em tratamento, né, com muitas expiações, se a Terra é para nós como se fosse um presídio e a gente está aqui cumprindo uma pena, é complicado, a gente quer sair o quanto antes do corpo, então a gente não está voluntariamente. Há espíritos, por exemplo, como revelou Chico Xavier, que no Hospital do Fogo Selvagem, vizinho a Uberaba, havia um sujeito lá, encarnado, negro, com fogo selvagem, e só andava para trás. E era a reencarnação de Mussolini, do ditador Mussolini. Então, que estava consciente dentro do corpo, sabendo quem era, mas totalmente aprisionado em um corpo que só andava para trás, que é o reverso daquilo que ele sempre falava, né? Sempre à frente, não importa quem esteja. Fogo selvagem, que é como se estivesse pegando fogo o tempo todo, a pele o tempo todo pegando fogo. É terrível essa doença. E negro, que é totalmente o avesso àquilo que o Mussolini pregava da raça branca, enfim. O fato é que é uma prisão, evidentemente. Então imagina se o Mussolini não ansiava a todo momento pelo entorpecimento dos sentidos, ou seja, pelo sono do corpo físico, para ele poder sair do corpo. Porém, no entanto, contudo, todavia, quem ele encontrava fora do corpo? Quem ele encontrava do lado do corpo quando ele saía do corpo? Muitos inimigos. Então, ele ficava naquela, né? Ao mesmo tempo que não quer ficar no corpo, mas também se sair, seria vítima das suas próprias vítimas. Então, é uma situação bastante complicada, só para a gente entender a emancipação da alma. 401. Durante o sono, assim como o corpo, a alma também repousa? Nós já sabemos a resposta disso, mas sabemos porque Kardec fez essas perguntas, evidentemente, né? Não, o espírito nunca está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam e, como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. É como se tivesse morrido o corpo. Quando o corpo dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Exatamente assim, e entramos em contato, inclusive, com outros espíritos, em relação mais direta com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, na mesma situação que a gente. Tá bom? 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Como podemos apurar isso? Como podemos entender isso? Como podemos mensurar isso? Aqui a palavra usada na tradução do livro da editora M é julgar. Mas é aquela situação, né? Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Como podemos mensurar, né? Medir, saber a liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Saibas que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília.
Ele tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do que pode ser o seu futuro. Adquire mais força, podendo entrar em comunicação com outros espíritos, tanto desse mundo como de outro. Muitas vezes dizes: tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Não tem nenhuma verdade, nada parecido aqui que possa ser verdade. Estás equivocado. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás numa outra existência ou num outro momento. Como o corpo se encontra adormecido, o espírito aproveita para romper seus grilhões, algemas, vamos colocar assim, investigando o passado ou o futuro. Pobres homens, como é pequeno o vosso conhecimento sobre os fenômenos mais ordinários da vida, mais comuns da vida. Acreditais ser tão sábios e as coisas mais banais vos confundem. Diante dessa pergunta que todas as crianças fazem: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, esse parcialmente não é que sai um pedaço da alma, tá? Liberta a alma de uma forma quase que total. Não é total porque senão o corpo morre. É só por isso, não é que parcialmente, não é que deixa um pedaço dentro do corpo, tá? O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando se dorme, fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte. Então, quando a gente dorme, quando o corpo da gente dorme, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Traduzindo, é isso, tá? Os espíritos que, na ocasião de sua morte, logo se desprendem da matéria, tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, e inclusive trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Então, se a gente tem medo da morte, não tenha, porque se seu corpo dormiu, você sai do corpo como se tivesse morrido, ou seja, a gente morre toda noite e acorda no outro dia. Quando o corpo morrer definitivamente, a gente vai estar no plano espiritual, vai planejar outra encarnação e vai nascer. Ah, Fábio, mas ainda é complicado para mim. Eu sei, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo isso e vai sendo natural. E a gente saber que pode se preparar para dormir quando acorda. É aí que a gente começa a se preparar para dormir quando acorda. Mantém o dia o melhor possível que nós conseguirmos, até termos condições de fazer melhor ainda. E aí vamos dormir edificadamente, na luz da oração. Vamos tentar manter a vibração o mais elevado possível para poder sair do corpo, encontrar com os mentores, ir para a colônia espiritual, etc, etc. Para começar a viver, embora ainda encarnado, começar a viver também as atividades do plano espiritual. Para que, quando o nosso corpo morrer definitivamente, nós estejamos habituados a ir para um lugar bacana, a ir para um lugar legal, a estarmos na companhia de pessoas que nos querem bem, não é? Isso se dá com os espíritos elevados. Mas quanto à massa de homens que com a morte devem permanecer longas horas na perturbação, na incerteza de que lhes tem falado, estes vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde as antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos que os que têm aqui na Terra, vão abraçar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós, e o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos ao despertar ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 a 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias insuperáveis é que no fundo do coração sabemos que essas pessoas têm uma consciência diferente da nossa, porque as conhecemos sem nunca tê-las visto. É ainda isso que explica a indiferença, uma vez que não nos empenhamos em fazer novos amigos, quando sabemos que temos outros que nos amam e prezam. Em resumo, o sono influi sobre vossas vidas mais do que vós pensais. Então, aquilo que a gente falou de se preparar para dormir, de sair, encontrar coisas edificantes, via de regra, acontece com espíritos superiores ou aqueles que estão buscando isso. A maioria, a grande massa, né, a maioria das pessoas, infelizmente, né, a maioria de nós, não podemos nunca nos excluir, sempre que a gente vai falar tem que falar de nós, né? Se formos exceção é uma coisa entre nós e nossa consciência. Então a maioria de nós
quando dorme, sai do corpo e vai procurar as afinizações que tem aqui na Terra. Então, pode ser locais vis, pode ser locais de maldade, pode ser locais de devassidão, pode ser locais de maldade de todo quanto é tipo, de desregramento. E isso explica, por exemplo, as grandes simpatias que se tem por pessoas que se conhecem. De repente parece que são amicíssimos de outras vidas, e são, né? E se encontravam frequentemente fora do corpo, e quando se encontram encarnados têm essa afinidade muito grande. Acontece a mesma situação no que diz respeito a antipatias, né? No que diz respeito a antipatias acontece exatamente a mesma situação. Tem-se antipatia por pessoas fora do corpo, encontram numa situação ruim, em lugares ruins, e aí quando encontram a pessoa fisicamente, não gostamos da pessoa de jeito nenhum, e tem aquela situação das pessoas que vão se fechando cada vez mais, porque ao dormirem, quando o corpo dorme, sai do corpo, encontram-se com os amigos, encontram-se com os verdadeiros afetos, encontram-se com aqueles que realmente gostam da pessoa e a pessoa gosta deles. Então, quando volta para o corpo, tanto faz como fez aquelas pessoas com as quais convive, né? Porque sabe que tem no plano espiritual aquelas pessoas que gostam e não se esforça por gostar, por querer bem aquelas pessoas que estão à volta, que estão encarnados à sua volta. Então, isso explicaria um pouquinho essa indiferença, né? A simpatia, a antipatia e a indiferença que temos para com as pessoas. Em todos os casos, a não ser na indiferença e na antipatia, nós precisamos ficar muito atentos para mudar esse estado de coisas, senão a gente não evolui. Não há evolução automática. Eu preciso sempre me esforçar para que isso aconteça. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnar entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudesse banhar-se na fonte do bem, para que eles próprios não fracassassem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final, a que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sono físico para os espíritos superiores, quando estão encarnados, é uma grande bênção. É um momento em que eles voltam a ter contato com os espíritos superiores, com os amigos de fato, preparam-se, descansam para acordar no outro dia, para quando o corpo acordar no outro dia, enfrentar de novo todas as vicissitudes e todas as dificuldades que um missionário enfrenta, que um grande missionário enfrenta, né? Divaldo Pereira Franco conta muito que nos momentos de sono dele, os desdobramentos, onde ele vai, o encontro que ele tem, com quem ele se encontra, etc, etc. E isso facilita muito a vida dele. O Chico Xavier é a mesma situação. Então, o sono para os espíritos superiores é um refrigério, é um recreio, né, nas grandes dificuldades do estudo que é a reencarnação. O sonho é a lembrança do que vosso espírito, do que você fez e viu durante o sono. Mas notai que vós nem sempre sonhais, pois nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Não lembrais porque não tendes vossa alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso retorno, à qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim fosse, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes. A gente só se lembra do sonho, via de regra, não estou falando que todos, via de regra a gente só se lembra dos sonhos quando a gente acorda durante o tal sono REM. REM é uma sigla em inglês que significa o olho se mexendo aleatoriamente muito rápido, né? A gente fica com o olho fechado, mas a pupila fica se mexendo muito rápido, é chamado de sono REM. É o momento que nós estamos sonhando e o nosso cérebro pode registrar. Se eu acordar durante o sono REM, a probabilidade de eu me lembrar do sonho é muito grande. Se eu passei uma boa parte da noite no sono REM, né, e aí eu entro para o sono profundo ou para o sono leve e acordo só dali 1, 2 horas no sono leve ou no sono profundo, durante o sono leve, durante o sono profundo, eu não vou me lembrar dos sonhos porque está muito longe, muito distante.
o espaço entre o sono REM e o meu despertar, né? Só para a gente entender como é que funciona essa coisa de se lembrar do sonho. E também porque eu não conheço o plano espiritual. Quanto mais eu conhecer o plano espiritual, mais eu vou ter condições de me lembrar dos sonhos. Não é conhecer o espiritismo necessariamente, é conhecer como é no plano espiritual, o que acontece no plano espiritual, como são as coisas no plano espiritual. Aí vai ser um pouco mais fácil eu me lembrar um pouco mais dos sonhos. Além disso, em breve vereis desenvolver-se um outro tipo de sonho que é tão antigo quanto aquele que vós conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma completamente livre da matéria, a lembrança dessa segunda vida de que eu falava há pouco. Procurai distinguir bem esses dois tipos de sonhos entre aqueles de que lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Por que é que ele diz que em breve vão desenvolver outro tipo de sonho, vamos desenvolver outro tipo de sonho? Porque aos pouquinhos nós estamos aprendendo mais coisas, aos pouquinhos nós estamos entendendo mais como funciona o plano espiritual. A ciência está mostrando claramente que existe a reencarnação, não é mais uma crença, é uma verdade, é um fato, é realidade, existe a reencarnação. Os institutos do sono da Universidade de Harvard e do Instituto do Sono de Londrina comprovaram que a gente sai do corpo quando o corpo dorme, até perde peso, porque o perispírito tem um peso, né? Então tem até perda de peso. A análise foi muito bem feita e cientificamente feita, com requintes científicos. Isso é muito importante. Então nós estamos falando de fato, a gente realmente sai do corpo quando dorme. E aí, conhecendo um pouco mais o funcionamento do plano espiritual, a gente vai ter condições de entender muito mais aquilo que está acontecendo à nossa volta, não é? Tem uma explicaçãozinha de Kardec aqui. Os sonhos são o efeito da emancipação da alma, que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Disso, enquanto o corpo dorme, né? Disso resulta uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos locais mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes, inclusive, a outros mundos. Também vem daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente e nas anteriores, lembrança de vidas passadas. A singularidade das imagens referentes àquilo que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos, entremeadas, misturadas a coisas do mundo atual, formam esse conjunto excêntrico e confuso que parece não ter sentido nem nexo, que são os sonhos que a gente não entende. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas, pelos espaços, lacunas produzidas pela lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narrativa da qual se tivesse truncado ao acaso frases ou partes de frases. Os fragmentos restantes, ao serem reunidos, perderiam qualquer significação racional. Eu sempre digo que é o seguinte: você está dormindo, o seu corpo está dormindo, e aí você está andando assim num lugar lindo, maravilhoso, que você vê assim aquela grama, aquela relva bonita, assim, né? Aquele lugar lindo. Aí acontece um barulho qualquer, ou alguém se mexe na sua cama, você se aproxima do corpo, o corpo registra a grama, a relva. E aí você volta para onde você estava, aí você passa por um lugar assim lindo, que tem aqueles cavalos selvagens, não é? Bonito, você vê aquela paisagem bonita, acontece alguma coisa de novo, você volta para perto do corpo, o corpo registra cavalo. E aí você volta a dormir, volta para o plano espiritual, ou levanta para ir no banheiro, volta a dormir. Quando você dorme outra vez, você sai do corpo outra vez, e aí vai, como já houve um espaço de tempo, por exemplo, de ter ido no banheiro, você se lembra no primeiro momento, não de uma vida passada, mas de uma reunião entre amigos que teve algum dia, que foi muito importante na sua vida, e que naquele momento vocês comeram uma pizza, né? Fizeram lá um rodízio de pizza e todos vocês estavam juntos, então você se lembra daquela pessoa, né, querida, daquele amigo querido e tal. E aí quando você acorda, o corpo registra pizza. O cérebro vai juntar tudo isso e você vai contar para alguém, falar: nossa, tive um sonho tão esquisito, sonhei que estava comendo uma pizza de cavalo com grama. Seria mais ou menos isso, essas lacunas que o Kardec disse que vão sendo formadas, que eu não me lembro de absolutamente tudo que está acontecendo. Quanto mais conhecimento eu tiver do plano espiritual, mais nítidos serão os meus sonhos.
Um livro extremamente interessante para que eu conheça como é o plano espiritual é da Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira. Ali a gente vai entender muito o funcionamento do plano espiritual e vai ajudar bastante a gente se lembrar dos sonhos quando a gente acordar. Foi um pouquinho mais longo porque a questão era longa e havia necessidade de toda essa explicação nessa gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.